Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Estamos mais uma vez aqui neste domingo com a nossa Escola Bíblica Dominical online. E neste domingo nós abrimos uma série de estudos sobre o livro A Carta do Apóstolo Paulo a Tito. E o título do nosso estudo hoje é Escolhendo os Líderes. A importância de escolher bem os líderes. A epístola de Paulo escrita a Tito, ela é uma carta que é chamada uma carta pastoral. É uma carta que aproximadamente foi escrita por Paulo lá pelo ano de 63 a 65 depois de Cristo. E o foco dessa carta, ele estava na Grécia, na Macedônia, a caminho de Roma, e ela foi enviada para que Tito pudesse resolver um problema sério que estava nas igrejas em Creta. Creta, como os irmãos podem ver, é essa ilha no mar Mediterrâneo, entre a Grécia e a Galácia, hoje onde fica a Turquia, e era um local, como a gente pode imaginar, que era formado por cristãos gentios, de origem gentílica. Então eram pessoas que, em sua maioria, não tinham ascendência judaica, mas, por outro lado, dentro dessas comunidades religiosas havia pessoas judeus convertidos. E Tito, ele tinha ascendência grega. Lá em Gálatas 2, versículo 3, Paulo retrata dessa ascendência gentílica dele, grega. Ou seja, era uma pessoa que não era judeu, não tinha esse conhecimento e se converteu ao Evangelho. E Paulo já incumbiu Tito de importantes missões, como uma lá em Coríntios, na igreja em Corinto, em 2 Coríntios 7, versos de 5 a 7, Paulo revela que enviou Tito para ajudar na pacificação daquela igreja. Quando a gente estuda a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a gente percebe que a igreja lá em Corinto estava passando por sérias dificuldades e a autoridade pastoral de Paulo tinha sido questionada. Paulo enviara antes Timóteo, que não teve sucesso, mas Tito conseguiu pacificar aquela igreja. E diante disso, ele envia também Tito para Creta, para orientar a igreja. E lá em Tito, capítulo 3, verso 12, fala que Paulo pediu a Tito para que se encontrasse com ele em Nicópolis, que era uma dessas cidades da Macedônia, e ele acompanhou Paulo na sua segunda prisão. Então, Tito era uma pessoa altamente confiável, uma pessoa que Paulo ele poderia confiar para missões muito importantes. Então, Tito é essa carta de orientação pastoral. Nós temos 3 cartas pastorais, basicamente, que é a Timóteo, Tito e Filemon. E temos as cartas que são dirigidas às igrejas, como nós conhecemos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. E nós temos essas cartas pastorais que não foram dirigidas a uma igreja específica, foi dirigida a uma pessoa como orientação para a obra. E Paulo, ele endereça essa carta, ele afirma a sua autoridade apostólica, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E ele fala um pouco da importância de 3 características muito importantes da finalidade dessa carta: promover a fé, que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, basicamente, quando a gente vê essa carta, a gente observa que os objetivos dessa orientação que Paulo dá a Tito era promover a fé, o conhecimento da verdade
e a esperança na vida eterna, que são elementos essenciais para o nosso crescimento espiritual, desenvolvimento da fé, do conhecimento e da esperança da vida eterna. Porque é isso que nos alimenta, é isso que nos preserva e é isso que nos possibilita crescer e nos apresentarmos agradáveis ao Rei Jesus. E Tito também, ele era um filho na fé. O Tito 1,4 diz: a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então Tito era uma pessoa que Paulo tinha alta estima, porque era um filho na fé, era uma pessoa que Paulo discipulou, que ensinou e agora lhe confiava missões muito importantes, já que Paulo não estava possibilitado de estar em todos os lugares, em todos os momentos, ele confiava missões importantes a seus mensageiros para que esses a executassem. E Tito era uma pessoa a qual Paulo poderia confiar esse filho na fé. Ou seja, Tito era uma pessoa a quem se podia confiar uma importante missão. E lá em Tito 1,5 diz que por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros ou bispos, conforme a tradução, conforme te prescrevi. Olha, a gente pode ver aqui qual era a missão, não impossível, a missão que Paulo confiou a Tito. Ou seja, pôr a casa em ordem, ou seja, as igrejas em Creta, na ilha de Creta, estavam bagunçadas, estavam desorganizadas, estavam vivendo momentos de confusão doutrinária. E também para que essa paz que ele conseguisse estabelecer fosse mantida, que ele constituísse presbíteros, ou seja, bispos, supervisores. A palavra episcopos, bispos, quer dizer supervisor. E a palavra presbítero quer dizer ancião, ou seja, que ele constituísse líderes para que pudessem orientar as comunidades religiosas. Então era importante que as igrejas estabelecidas na ilha de Creta, elas pudessem trabalhar de forma que a confusão, os problemas, as dificuldades, elas dessem lugar à harmonia e à paz. E Paulo, para que Tito pudesse executar bem a missão, ele deu diretrizes, ele deu orientação a Tito. Por exemplo, quando nós vamos fazer qualquer coisa importante, por exemplo, eu quero que você compre um bom melão. A gente, às vezes, tem que explicar quais são as características de um melão bom. Ele, por exemplo, se for uma das poucas coisas que eu sei, naquele melão meio esverdeada, com a cor esverdeada, que chamam às vezes melão português ou melão sapo, uma das características para ele ser doce, ele ter firme, é que ele tenha muitas nervuras. Em geral, quanto mais nervuras na parte externa, aquilo ali não é sinal de feiura. Quanto tem mais nervuras na parte externa, maior, mais apurado é o sabor adocicado daquele melão. Então você tem que ter cuidado para que ele não tenha nenhum aspecto, nenhum sinal de podre, alguma parte mole, e que ele também apresente externamente várias daquelas nervuras amarronzadas. Então, quando você sabe a característica daquilo que você tem que procurar, você pode ter uma pilha de melões à sua frente, mas você vai procurar aqueles com as características que você sabe que indicam a você que ele tenha um sabor apetitoso e que esteja bom para o consumo. E Paulo, ele vai transmitir para Tito como ele vai achar esses líderes à frente da igreja. Olha, Tito, você vai pôr a casa em ordem e para que a casa continue em ordem, você tem que ajudar a igreja a constituir líderes
que mantenham a casa em ordem. Ou seja, a missão de Tito era muito importante. E ele vai trazer essas características. Lá em Tito 1, 7 e 9 vai dizer o seguinte, olha. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Ou seja, essas são as características que ele deveria buscar nos crentes lá em Creta para que fossem líderes. E a primeira delas é ser irrepreensível. Então, a pessoa que é irrepreensível é aquela pessoa que tem uma reputação, que não tem nada de negativo, que não haja acusações, boatos e fofocas a respeito do líder da igreja. É muito importante que não haja nenhuma acusação contra os líderes. Com a má reputação dos cretenses, era fundamental que os líderes da igreja tivessem boa reputação. Algumas pessoas nos dias de hoje consideram que é irrelevante a opinião do que as pessoas têm sobre elas. Entretanto, é muito importante como nós nos apresentamos às pessoas. Claro que o interior, ele é importante, mas o interior somente Deus tem condições de examinar. Mas como a gente se apresenta, isso sim é de nossa responsabilidade. Tem um ditado antigo que dizia que não bastava a mulher de César ser honesta, mas ela também deveria parecer honesta. Não basta o líder religioso ser irrepreensível, ele tem que aparentar, ele tem que mostrar que é irrepreensível, ou seja, nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de se expressar, o líder deve ser irrepreensível. Ou seja, a igreja lá em Creta estava passando por momentos em que os seus membros tinham má reputação. A situação estava tão difícil que Paulo tomou conhecimento e sentiu a necessidade de orientar aquela comunidade a voltar para o eixo, a ajeitar a casa. Então é importante que o líder seja irrepreensível. Ou seja, isso me lembra bastante um outro conselho em uma carta pastoral que é muito conhecido, em 2 Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, com um obreiro que não tem do que se envergonhar. Então é importante que os nossos líderes, que o pastor, que até mesmo o diácono e outros oficiais se apresentem como irrepreensíveis, especialmente nos dias de hoje. Nós temos ouvido tantos escândalos que afetam a imagem da igreja. E Jesus, ele em seus ensinamentos, olha, ele adverte e ele alerta que o escândalo vem, mas ai daquele por onde vem o escândalo, que seria melhor que colocasse uma pedra no pescoço e se jogasse ao mar do que escandalizasse a cada um dos seus pequeninos. Ou seja, o escândalo, as atitudes erradas dos líderes, eles afastam as ovelhinhas, eles afastam as pessoas e impedem que muitas pessoas que não são cristãos se convertam, porque não vem coerência entre o comportamento do líder e aquilo que ele prega. Então é importante que o líder seja irrepreensível,
que ele se apresente aprovado e que não haja nada em sua vida que venha envergonhá-lo. Por isso que é importante que cada um líder da igreja se preocupe com sua apresentação. A Bíblia, Jesus orienta que quem está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, deve ser irrepreensível, deve ter um comportamento que atraia as pessoas para Cristo e não as afaste. É claro que muitos de nós vão dizer, olha, mas a gente sempre deve olhar para Cristo. E esse deve ser o nosso conselho. Nós não devemos firmar a nossa fé e a nossa confiança em homens, mas somente em Jesus, que nunca falha. Porém, é importante que os líderes se apresentem como irrepreensível, mesmo sendo homens sujeitos a falhas, mas eles devem dar o melhor de si para mostrar-se aprovado diante de Deus e diante de toda a igreja a qual ele orienta, a qual ele supervisiona. E Paulo, ele continua dizendo algumas coisas que o líder não deve ser. Uma das coisas que Paulo salienta é que o líder não deve ser arrogante. A arrogância é uma característica que ela atrapalha muito a vida do líder. Ele deve ter conhecimento da verdade, deve saber advertir, deve saber orientar, mas ele sempre deve agir com humildade. É um equilíbrio bastante interessante. Você ter firmeza, você ter aquela capacidade de orientar, mas ao mesmo tempo não ter arrogância, não ter um comportamento de alguém que é conhecedor de toda a verdade, que toda a verdade revelada somente foi para a sua pessoa. E infelizmente essa tem sido uma característica que muitos líderes, muitos pastores têm se esquecido. Eles estão sendo arrogantes, acham que a igreja existe por causa deles. João, ele, quando viu a Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos, é necessário que ele cresça e eu diminua. Quanto mais arrogante é o líder, quanto mais arrogante é o pastor, mais Cristo diminui. Então é importante que o líder haja com humildade, que é uma palavra que representa muito bem a qualidade de reconhecer que Deus está acima dele. A palavra humildade vem de humus, que é terra, ou seja, aquilo que está no chão, que está lá embaixo. Então, o humilde é que reconhece a superioridade divina. E quando nós reconhecemos a superioridade divina, nós reconhecemos a nossa humanidade e a nossa imperfeição. E isso nos ajuda a não agir de forma arrogante. Outra característica do líder é que ele não deve ser irascível. O que é uma pessoa irascível? É uma pessoa que facilmente se enerva. Ou seja, é um nervosinho. É uma pessoa que se estressa com muita facilidade. E hoje em dia nós temos até esse conceito de inteligência emocional, ou seja, aquela pessoa que é inteligente no lidar com as suas emoções e que é uma qualidade hoje em dia que é muito buscada nos exames de seleção. Recursos humanos, ele procura muitas pessoas que têm inteligência emocional. Por que é uma qualidade importante? É uma qualidade da pessoa que é mansa, que ela não se estressa. E quando você lida com pessoas, essa é uma característica fundamental. Quando você lida com pessoas, é fundamental não ser uma pessoa irascível, porque é fácil você lidar com objetos,
mas é difícil lidar com pessoas. Se você comprar um martelo com aquela característica, todos eles vão ser iguais. Mas as pessoas, elas são diferentes, mesmo os irmãos são diferentes e até mesmo, às vezes, os irmãos gêmeos, eles têm as suas características que o tornam único. E as pessoas que se enervam com facilidade, elas não têm condições de ser líderes, porque os líderes são sujeitos a pressões, e especialmente nos dias de hoje. O líder, o pastor, ele deve ser uma pessoa que seja mansa. Moisés, ele se auto-intitulava que ele era um homem manso, o mais manso que houve na terra. Ou seja, ele encontrar esse equilíbrio em ser uma pessoa mansa, que consiga resistir às pressões, mas seja uma pessoa firme. Uma outra característica do líder é que ele não pode ser uma pessoa dada ao vinho. Ou seja, que não seja uma pessoa dada a vícios. A embriaguez é um vício, porque Paulo recomenda em outros textos que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, quando a gente se deixa dominar por um vício, quer seja bebida, fumar, jogos ou qualquer outra coisa, a gente retira o domínio de Deus, do Espírito Santo na nossa vida e confere ao nosso vício. Então, Paulo diz, olha, uma pessoa que vive se embebedando não tem condições de ser um bispo. Porque como é que ela vai estar sóbria para liderar? Como é que ela vai ter condições de liderar? Porque os vícios, muitas vezes, eles vão afetar a nossa capacidade de discernimento. Então, é fundamental que o líder, ele não seja dado a vícios, ao vinho ou qualquer outro. Uma outra característica que está diretamente ligada a uma característica anterior, que nós falamos de não ser irascível, é que não deve ser uma pessoa violenta. Jesus, ele diz, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então é importante que você não seja uma pessoa violenta, uma pessoa vingativa, uma pessoa que promova a discórdia. Então, o líder, ele deve ser um promotor da paz. Ele deve procurar que as pessoas, que os irmãos estejam sempre em união e não promover as guerras, as divisões. Ou seja, quando o líder ele é violento, ele é agressivo, ele atrapalha toda a harmonia da igreja. Uma outra característica também muito importante é que ele não deve ser cobiçoso, ou cobiça esse desejo exagerado de algo, e às vezes uma pessoa avarenta. Ou seja, o líder, o pastor, ele não deve ser cobiçoso, porque via de regra, a escolha da vocação que ele teve, ela não é aquele tipo de vocação que vai lhe permitir que ele possa cobiçar altas coisas. O pastor, o líder, ele é fundamental na organização da igreja, na orientação da igreja. Então, ele não deve desejar com exagero as coisas materiais. E hoje em dia, me entristece bastante nós vermos que tantos líderes da igreja são tão focados em coisas materiais. São tão focados em coisas que a traça e a ferrugem corroem. É claro que nós devemos promover aos nossos pastores e líderes o que a igreja pode lhe oferecer de melhor, dar-lhes melhores condições de trabalho e demonstrar esse amor através de algo que possa ajudar no seu conforto. Porque a Bíblia nos orienta: quem honra, honra. Então nós devemos honrar os nossos pastores, mas os pastores, eles não devem ser pessoas cobiçosas, que visem, que desejem exageradamente as coisas materiais, porque essas coisas de nada valem para os céus.
Então, são características que o líder não deve ter. Mas também nós devemos buscar as características que já estão no lado contrário. Um é o lado do não, esse é o lado do sim. As características que o líder deve apresentar. E Paulo vai elencar, ele deve ser hospitaleiro. A hospitalidade era uma característica muito importante, por exemplo, na vida dos judeus. Quando chegava um hóspede, uma pessoa, um visitante, ele era recebido com toda a honra, era lhe concedido um lugar de honra. Se tivesse um servo àquela casa, esse servo ia lá lavar os pés do hóspede, se não a mulher, a esposa ia lá, alguma filha ia lá lavar os pés. Era oferecido o melhor. E o pastor, ele deve ser hospitaleiro, ele deve servir bem os visitantes. E principalmente naquele período da antiguidade em que você tinha que contar muito com o apoio do hospedeiro, então era importante a hospitalidade, de você receber bem os visitantes. Então o pastor no dia de hoje talvez ele não precise mais hospedar pessoas na sua casa, eventualmente ele assim pode, mas ele deve receber bem os visitantes, fazer com que eles se sintam bem. Deve ser essa pessoa simpática, que atraia as pessoas, que elas se sintam bem à vontade na igreja e sintam esse desejo de vir. Quão é legal, às vezes, você chegar numa igreja que você nunca esteve e ser bem recebida naquela igreja. Você se sente feliz, você sente aquele aconchego e a vontade de retornar. É por isso que o líder deve ser hospitaleiro. E ele deve ser também amigo do bem. Paulo, lá em Gálatas 6,9, ele vai dizer, olha, não vos canseis de fazer o bem. O cristão, ele deve buscar sempre fazer o bem, buscar sempre as boas obras. Lá em Efésios, quando Paulo fala que a salvação vem mediante a fé e não vem das obras para que ninguém se glorie, mas por outro lado ele vai dizer que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então, o líder, ele deve ser amigo do bem, deve procurar fazer o bem aos outros. E a Bíblia, Jesus, ele coloca que essa é uma característica, o amor entre os irmãos é uma característica que nos faz conhecidos. E quem tem amor, ele faz o bem. Além disso, o líder deve ser sóbrio. Ou seja, ele deve ter comedimento, parcimônia, moderação. A pessoa que é dada ao vinho, ele perde o seu comedimento, ele perde a sua razão, a sua capacidade de raciocinar bem. É por isso que é importante a sobriedade, ou seja, ter essas condições que lhe possam fazer um bom julgamento. Além disso, complementando, deve ser uma pessoa justa. E o conceito de justiça mais simples que diz que é que dá a cada um aquilo que merece. Então, o pastor, ele deve procurar ser justo com os irmãos, ser justo nas situações, agindo de forma em que a justiça de Deus seja vista em sua vida. Além disso, deve ser piedoso. E a piedade é essa compaixão pelo sentimento de outra pessoa. Jesus, ele deu um exemplo perfeito do que seja a piedade quando ele fala a parábola do bom samaritano. Então, quando as pessoas tiveram dúvida do que seria o próximo, ele citou o exemplo do bom samaritano que viu aquela pessoa quase morta na estrada, atacada por salteadores, e ele pega aquela pessoa, o trata com bondade. Então, até Jesus ele se moveu de íntima compaixão. Ou seja, aquele bom samaritano, ele sentiu dentro de si o sofrimento da outra pessoa. E é uma característica muito importante para o líder. Ele deve ter piedade, ele deve se compadecer pelo sofrimento das outras pessoas. E deve ter domínio próprio, que é a temperança, ou seja,
ele deve ter a capacidade de se controlar. Isso está diretamente ligado a não ser irracível, que é a sua famosa inteligência emocional, ou seja, ele tem que ter domínio das suas emoções. E a gente cada vez mais nos dias de hoje, nós somos chamados a ter esse controle das nossas emoções, porque nos relacionamentos, tantas vezes nós podemos estar certo, mas quando nós não temos o domínio próprio, nós nos tornamos errados pelos nossos relacionamentos, pela forma que a gente se comporta. E por fim, não sendo a característica menos importante, o líder, ele deve ser apegado à palavra. E esse apego à palavra, ele é importante porque o líder deve ter poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ou seja, o líder, ele deve ter conhecimento da palavra de Deus. Se não conhecer a palavra de Deus, o líder, ele se torna uma vítima, um alvo preferencial, e ele pode sucumbir, porque ele não vai ter condições de exortar pelo reto ensino ou convencer os que o contradizem. Se lembram que Tito foi enviado lá a Creta para pôr ordem na casa. Então, Tito, ele tinha que ter conhecimento da palavra. E nos dias de hoje, muitas vezes, a experiência, aquele sentir, aquela experiência transcendental, ela é super valorizada com relação ao conhecimento da palavra de Deus. Nós, cristãos, precisamos ter conhecimento da Bíblia, precisamos ter conhecimento da vontade de Deus, porque como nós vamos orientar? Quando os fariseus e saduceus e escribas iam conversar com Jesus, ele os rebatia com o conhecimento da palavra. Quando o diabo veio tentar Jesus, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus disse, olha, a palavra de Deus diz, olha, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, Jesus, ele repreendeu o diabo com o conhecimento da palavra, e é fundamental que tenhamos conhecimento da palavra, especialmente nos dias de hoje, em que tantas pessoas têm falhado e têm sucumbido e toda hora está mudando de opinião porque não tem firmeza em nada. A Bíblia, ela não mudou, a Bíblia é a mesma, o ensino ele é o mesmo. Nós estamos estudando a carta de Tito, que foi escrita para uma pessoa que teve uma missão de Paulo para ajudar a igreja lá em Creta. Entretanto, essa carta, ela mesmo escrita tantos anos atrás, ela se mostra viva para os dias de hoje, porque nós localizamos as mesmas dificuldades. E a orientação que Paulo deu, por exemplo, para a escolha de um líder há quase 2000 anos atrás, ela ainda é válida para os dias de hoje. Por quê? A humanidade ela pode ter mudado na questão das tecnologias. Claro que no tempo de Paulo não havia internet, não havia celular, não havia carro, não havia avião. Mas as paixões humanas, os problemas humanos eram os mesmos. As pessoas cobiçavam, as pessoas traíam, as pessoas não seguiam a Deus, eram desobedientes. Ou seja, os pecados eram os mesmos. As virtudes também eram as mesmas. Então, os problemas podem ter diferentes apresentações, mas em sua essência são os mesmos. E a mesma coisa que não muda é a palavra de Deus. Jesus ele disse que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O conhecimento da palavra de Deus, ele é fundamental para que o pastor, para que o líder possa orientar a sua comunidade e em vindos tempos de discordância ele possa redarguir, ele possa instruir em justiça. E é nisso que nós temos os desafios do líder. Paulo ele coloca lá nos versículos 10 e 11, porque existem muitos insubordinados.
pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Ou seja, existiam pessoas que eram insubordinados, ou seja, eram rebeldes, pauradores frívolos que falavam tagarelices. E uma pessoa frívola é a pessoa que se importa com coisas de pouca importância. Então, eram tagarelas que se importavam com coisas de pouca importância e enganadores, especialmente da circuncisão. Vocês se lembram que vários problemas que havia nas igrejas eram aqueles cristãos judaizantes, os judeus que entendiam que os gentios que se convertiam, eles tinham que se submeter à circuncisão, porque era necessário que antes que ele se tornasse cristão, ele se tornasse judeu, e para ser judeu tinha que ser circuncidado. Ou seja, Paulo diz, olha, é preciso fazê-los calar. Hoje nós não temos mais esse tipo de problema na igreja, mas temos outros problemas que assolam a igreja e é necessário que o líder ele enfrente esses desafios e mostre e faça com que essas pessoas se calem, porque elas andam pervertendo casas inteiras. Quantas doutrinas têm chegado nos dias de hoje, como a doutrina da prosperidade, que quanto mais você contribui com Deus financeiramente, mais Deus vai lhe abençoar. E quantas vezes pessoas vão dizendo assim, olha, você não precisa estar na igreja para ser cristão. Claro, você não precisa estar na igreja para ser cristão, mas é importante que estejamos na igreja, porque Cristo disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estaria. Então é importante que nós vençamos essas heresias modernas que têm afastado as pessoas da igreja. Então, o líder, ele precisa ter conhecimento da palavra, ele precisa se apoderar de todas essas características positivas e negativas para conseguir colocar a coisa em ordem, porque os desafios da igreja podem ter mudado nas características dos problemas, mas a igreja, ao longo de sua história, tem enfrentado dificuldades. Mas é importante que encontremos líderes que aceitem esses desafios. Nunca foi fácil para a igreja. A igreja sempre enfrentou dificuldades, mas a certeza que nós temos é que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. A igreja sempre vencerá. E que nós possamos rogar a Deus que os nossos líderes continuem sendo escolhidos por Deus, se apresentando como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e que manejem bem a palavra da verdade. O desafio de escolher a liderança era tão importante para Paulo e sempre deve ser importante para nós nos dias de hoje. Que nós, como líderes ou como liderados, procuremos buscar essas características. Então, a nossa igreja de Batista em São Martim, graças a Deus tem nos abençoado com líderes. Nós devemos orar com eles, ajudar, caminharmos juntos para que a obra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, seja exaltado. Eu quero desejar ao irmão e à irmã um bom domingo ou um bom qualquer outro dia da semana. Afinal, na nossa escola bíblica dominical online, você pode assistir esta aula em qualquer dia da semana, do mês e do ano. Que Deus nos abençoe a todos nós.